Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Christopher do canal Avante e hoje a gente vai estar começando uma série diferente de vídeos trazendo um pouquinho de informação para vocês. Qual que é a ideia? A gente acabou percebendo aí que tem muita gente que tem curiosidade, que quer aprender, mas às vezes não consegue achar algumas informações na internet ou em alguns lugares, né? Tem uma certa dificuldade em achar essas informações. E daí a gente decidiu trazer aqui para vocês um pouquinho desse mundo aí dos carros, explicando um pouquinho. Então vai ser uma coisa um pouco mais explicativa. Eu não vou entrar em termos técnicos, porque vou tentar, né, não entrar em nada muito técnico, tentar fazer uma coisa mais simples de entender, mas que faça com que vocês comecem a ter uma base aí, quem quer aprender, quem quer ver, ter uma base de como que é o funcionamento de alguns sistemas e de outros e outras coisas. Então, para estar começando, hoje a gente vai estar falando qual que é a diferença dos tipos de injeção, né, no sistema que funcionam os bicos. Porque a gente tem a injeção monoponto, tem multiponto, tem semissequencial, sequencial e o que é a diferença entre esses sistemas? Então, começando, seria a monoponto, né? O sistema monoponto, ele é basicamente a evolução do carburador, né? Ele saiu depois do carburador, foi um dos primeiros que entrou aí na sequência dos carburadores. E qual que é a vantagem dele sobre os carburadores, como que funciona? No sistema monoponto, a gente tem só um bico injetor, independente da quantidade de cilindros. E esse bico injetor, ele vai estar basicamente fazendo o papel do carburador, só que de maneira eletrônica. Então, como que funciona? Vai ter os sensores de temperatura do motor, qual que é a pressão no coletor, ou um sensor MAF, vai ter sensores nesse sentido. Alguns carros nem esse sensor tem, ele é só regulado, ele tem um mapa pronto para aquele motor de injeção de combustível em relação a RPM e você tem um ajuste, tipo um trim de combustível, mas normalmente ele vai ter algum sensor que diz qual que é a pressão que está no coletor, vai saber qual que é a posição da borboleta, entre alguns outros sensores, varia de sistema para sistema, e ele vai calcular a quantidade de combustível que o carro precisa baseado nisso. A principal vantagem sobre o carburador é que ele consegue corrigir a parte fria do motor bem melhor, né? Não já dispensa o uso de um afogador, por exemplo. Acaba gerando uma economia de combustível, porque você já pode ter o fuel cut, que é aquele momento em que o carro, a inércia está levando o motor e não o motor que está levando o carro, né? Então ele pode cortar a injeção de combustível nesse momento, que ajuda a economizar, e mais alguns outros detalhes aí que vão estar ajudando o carro. Então essa é a principal vantagem. Normalmente esse bico ele é montado antes ou logo depois da TBI, e o próprio coletor é desenhado de uma maneira que divida esse ar e o combustível de maneira igual, né? Entre os cilindros. Depois disso veio o sistema multiponto. O sistema multiponto, normalmente ele vai usar a mesma quantidade de bicos que a quantidade de injetores, a mesma quantidade de injetores que a quantidade de cilindros. Então, por exemplo, a gente um carro 4 cilindros vai usar 4 bicos, porém os bicos pulsam todos ao mesmo tempo. Então, toda vez que um dos bicos pulsar, os outros vão pulsar juntos. E ele tem uma vantagem sobre o sistema monoponto, que é o seguinte: como você não precisa desenhar um coletor que faça a divisão, a atomização do combustível e tudo, você acaba conseguindo ter um fluxo melhor de ar, né? Você pode desenhar um coletor voltado para um fluxo melhor de ar, e o bico fica bem mais próximo você pode colocar o bico bem mais próximo da válvula de admissão, né? Da entrada ali do cabeçote, o que ajuda na atomização do combustível. Como o bico vai estar terminando de injetar ali na hora o combustível, ele acaba entrando mais atomizado na câmara de combustão, o que ajuda na queima. Daí, depois do sistema multiponto, veio o sistema semissequencial. O sistema semissequencial também costuma utilizar um bico por cilindro. Em alguns casos de motores maiores, como os V8, você utiliza um bico para cada 2 cilindros. Varia, né, de sistema para sistema, mas normalmente é um bico por cilindro também. E a diferença dele pro monoponto é que você vai ter pares de bicos. Então, no caso, funciona o seguinte: se eu tenho lá, vou pôr um exemplo, um motor 4 cilindros. No motor 4 cilindros, normalmente os cilindros pares vão ser 1 e 4 e 2 e 3. Principalmente 4 cilindros em linha, né? Vai ser 1 e 4 e 2 e 3. Então, esses bicos vai pulsar junto 1 e 4 e o 2 e 3. Vai ser, tipo, os dois pares vai formar. Então, vai ser duas saídas de injeção. E qual que é a vantagem desse sistema sobre o monoponto? Sobre o multiponto, né? Que tem 4 bicos, mas todos pulsam junto.
Como você não vai ter que pulsar você não vai ter que pulsar múltiplas vezes para cada ciclo do motor, você já vai estar pulsando mais certo para o ciclo, no caso do cilindro que você quer colocar combustível. Você tem menos combustível que tem o tempo de se depositar nas paredes do coletor, né? Porque ele não vai estar tendo tanto tempo de espera até que a válvula de admissão abra. E melhora também essa questão da atomização, né? Esse efeito do combustível estar se depositando e se juntando em gotículas maiores, ele é diminuído e você acaba tendo uma eficiência melhor aí na atomização do combustível, também ajuda no combustível, ajuda em alguns casos do funcionamento do motor. E daí depois do semi-sequencial veio o sequencial, que o sequencial ele vai ter um bico, obrigatoriamente tem que ter um bico para cada cilindro, e o bico só vai pulsar na hora que a válvula de admissão daquele cilindro estiver abrindo. Então, por exemplo, por mais que vamos pôr de volta um motor 4 cilindros, por mais que o cilindro 1 e 4 tenham o mesmo movimento, né, os dois sobem e descem juntos, o comando tem as fases diferentes para cada cilindro. Enquanto o cilindro 1 está fazendo a admissão, o cilindro 4 está fazendo a fase de explosão já. E o que acontece? Em vez de eu ter que pulsar, como igual no sistema semi-sequencial, por exemplo, em vez de eu ter que pulsar o bico na fase de admissão e na fase de explosão, e esse combustível que foi injetado na fase de explosão ficar esperando até o cilindro chegar na fase de admissão, ele vai pulsar só na fase de admissão. Então cada bico vai pulsar em um momento, para o momento certo do seu cilindro. Então a injeção vai diminuir, né? O bico só vai abrir no momento em que a válvula de admissão está aberta. Esse combustível vai ficar menos tempo de espera ali ainda até ele poder entrar no cilindro, né? A turbulência, né? O fluxo que está passando por ali não vai evitar que ele acabe se depositando nas paredes ali do coletor, por causa dele ter menos tempo ali nessa área. Vai melhorar a eficiência. Em carros, que nem no nosso caso, carros preparados, quando você está usando um bico muito grande, principalmente acima de 80 libras/hora, costuma melhorar a lenta do carro, porque como o bico muito grande ele tem um certo problema de atomização, o leque, né, dele costuma ser muito, muito espesso e esse combustível acaba se juntando já ali no leque mesmo, coisa que acontece menos nos bicos menores. Então isso vai ajudar a você economizar combustível, porque você vai estar injetando o combustível no momento em que ele já vai estar indo para a câmara, como no caso de um bico muito grande, ele é mais combustível, ele vai ter menos tempo de se juntar, né? Ele diminui esse efeito dele perder a atomização, né? Sendo sequencial. Então na sequencial você costuma ter uma lenta melhor, principalmente com bico muito grande. E também você tem menos problema de contaminação de óleo, porque o que acontece? Como esse combustível ele tá todo se juntando ali e ele acaba não queimando direito, porque o que acontece? Quando você tem muito combustível para um cilindro, ele acaba se juntando, né? Ele não fica tão dividido em partículas, o que acaba fazendo com que ele tenha menos contato com o ar. Então a queima desse combustível acaba sendo menos eficiente. E por ele ter menos contato com o ar e a queima ser menos eficiente, você acaba tendo que injetar mais combustível e acaba tendo problema com combustível cru que você não consegue queimar. Esse combustível cru acaba passando pelos anéis e contaminando o óleo. Então o sistema sequencial em bico bem grande acaba ajudando também a contaminar menos o óleo nos carros que são preparados principalmente. Seria mais ou menos essas as diferenças. Então só revisando, monoponto é um bico para todos os cilindros do motor. Multiponto, ele vai ter mais que um bico, né? Normalmente vai ser um bico por cilindro, porém todos os bicos pulsam ao mesmo tempo. Semi-sequencial, ele vai cruzar os cilindros pares para fazer a injeção. Então você normalmente vai ter metade das saídas de injeção em relação à quantidade de cilindros. Se é um motor 4 cilindros, normalmente vão ser 2, se é um 6, normalmente vão ser 3, se é um 8 cilindros, normalmente vão ser 4 saídas de injeção, e cada saída de injeção vai ser responsável por 2 bicos. E daí tem a sequencial, onde cada saída de injeção é responsável por um bico apenas e obrigatoriamente tem que ter um bico por cilindro. Espero que vocês tenham gostado desse material, tá? Como eu falei, eu estou tentando explicar de uma maneira mais abrangente, eu ainda vou ir aprendendo um pouco isso para passar melhor isso para vocês. E a gente volta aí com mais informação e mais conhecimento para vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado a gente e vejo vocês na próxima.